Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós estamos aqui com uma jovem pensadora. Aí ela pode pensar assim, pô, mas eu não sou tão jovem de idade, é que ela não sabe que nós aqui temos o nosso código. Jovem é aquele sempre disposto a aprender e disposto a compartilhar conhecimento. E ela veio aqui justamente compartilhar um pouco da experiência dela, que é muita. Nós, inclusive, tivemos até conversando, que eu já fui até cliente dela. Ela é uma pediatra, acupunturista maravilhosa, uma profissional assim, atenciosa, dedicada, muito competente, né? E é também a presidente da Associação Paulista de Medicina de Santos. É a doutora Ana Beatriz Soares. Boa tarde, é um prazer enorme revê-la. Verdade, obrigada. Obrigada pelo jovem, pelas palavras que você me pareceu agora. Parece uma menininha mesmo. Eu ainda falei Mais assim, ou eu menos. preciso vê-la pessoalmente, porque às vezes fotografia engana. Se ela tiver aquele jeito de menininha, é porque é ela. E aí eu pus, olhei e realmente aquele jeito de menininha, uma doçura, por isso que ela atende tão bem as crianças e os adultos melhor ainda, né? Doutora Ana, diga-me uma coisa, Ana Beatriz. Nós estamos até conversando no intervalo que uma presidente mulher, então eu queria que você falasse um pouco disso, e também não era a Associação Paulista de Medicina, era a Associação dos Médicos. Então, por que essa mudança? E depois, a mulher, qual é o papel que ela hoje está desempenhando nessa associação que parece que você estava dizendo, está fazendo 80 anos, é o ano que vem que vai fazer? Isso, o ano que vem nós faremos 80 anos da Associação dos Médicos de Santos. Iniciou-se em 1939, quanto tempo, né, de história. E então essa data a gente quer marcar realmente, é uma data muito importante para nós, todos os nossos médicos aqui de Santos. E a associação, inicialmente, era a Associação dos Médicos de Santos, depois nós fizemos uma fusão com a Associação Paulista de Medicina, que é um nome forte, é um nome conhecido. Então você sabe que quando se pesquisa em termos de saúde, uma das entidades que mais se tem respeito pelo nome da entidade é a Associação Paulista de Medicina. Então nós fizemos uma fusão com a Associação dos Médicos e a Associação Paulista de Medicina. E para nós foi muito bom, foi muito enriquecedor. Nós tivemos muita evolução com essa aquisição desse nome e de tudo que vem por trás disso, né? Então, em termos de a parte profissional, a parte científica, a parte social, nós fizemos uma grande evolução. E o ano que vem nós vamos comemorar os 80 anos da associação. A associação começou num outro local, está naquela casa da Ana Costa, que acho que todo mundo conhece, em frente ao Corpo de Bombeiros. É uma casa muito grande, muito antiga, muito bonita, todo mundo gosta muito de lá. É um marco, né, em Santos, é um né? marco, realmente. E eu quero tentar fazer uma coisa que chame bem atenção para esse momento, porque eu acho que a gente tem que resgatar esses momentos de história. São muito importantes a gente resgatar momentos de história de todas as situações. A história não pode ser esquecida, ela tem que ser lembrada e tem que ser reverenciada realmente, né? De pessoas que começaram, que tiveram o intuito de iniciar um grupo de médicos, começar e fazer sozinhos, né? Se unir e tirar dinheiro do próprio bolso para montar, é realmente uma ideologia que a gente tem que passar para os jovens, né? É verdade. O associativismo é muito importante, Muito estarmos importante. unidos em termos de um determinado assunto qualquer que seja, né? Nós estamos relacionados aos médicos, mas qualquer profissão, qualquer entidade pode estar reunida com um objetivo comum e estar juntos para que isso daí, eu sempre coloco no meu editorial, juntos somos mais fortes. É verdade. E eu acho que a gente tem que, esse momento especial que nós estamos vivendo no país, nós temos que pensar nisso, juntos somos mais fortes. E tem mais, o contrário também, né? Dividir para dominar. É uma Sim. técnica, uma estratégia do adversário, dividir para dominar. Então, sempre que alguém quer dominar uma situação, ou um povo, ou enfim, alguém, né? Começa a fofoca, né? Olha, disse, não disse, né? Então aquilo vai minando a segurança das pessoas e aí você acaba dominando pela fragilidade emocional. E quando as pessoas são unidas, não. Quando são transparentes, quando são sinceras, quando não dão margem à fofoca, porque também quando você não é transparente,
Aí, não, mas não falou tudo. Aí você descobre, bom, então isso vai minando. Quanto tempo é a gestão de vocês? Vocês são eleitos quantos anos? Nós somos eleitos durante 3 anos. Esse é o meu primeiro ano de presidência lá na associação e vou ficar mais 2 anos. No dia 18 de outubro faremos a Festa do Médico, que é uma festa tradicional que fazemos aqui em Santos, na associação, realmente para a gente comemorar um dia importante, dia de São Lucas, dia do médico. Então faremos novamente essa festa de comemoração. Nós temos feito bastante. Pode reeleger? Pode reeleger. Pode reeleger, sim. Tem limite? Se quiser, 2 vezes, pode ser 2 vezes, né? Sim. Você elege uma vez, reeleição uma vez e aí tem que passar. Aí tem que passar. Eu sou a 3ª médica mulher seguida, né? Foi primeiro a doutora Lourdes Teixeira Henriques, que fez essa fusão com a Associação Paulista de Medicina. Depois veio, que é acupunturista também. Depois veio a doutora Sara Bitante Albino, que é otorrino. E agora eu que estou nesse mandato, né? Durante esses 3 anos. Quer dizer que em 80 anos... Só 3 mulheres, você é a 3ª, mas também pegaram e não largaram mais, é isso? É 3 seguidas? Os nossos colegas brincam que vocês demoraram, mas quando vocês entraram, vocês não querem sair, né? Mas é interessante, porque equilibrar, né? A mulher tem uma visão diferente. Nós somos todos médicos, em termos científicos, acho que somos todos médicos, a noção que a gente tem da medicina, eu acho que é a mesma visão que temos, porém, tem algumas particularidades que a gente... para administrar uma entidade, algumas particularidades que a mulher se preocupa mais aos detalhes, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante, eu acho que faz parte. Assim como o homem se preocupa com outras situações. Por isso a gente que é bom tem características, que hajam né? juntos, né? Exatamente. Eu sou contra guetos, né? Sim. Só homens, só mulheres, só negros, só brancos, porque eu acho que... Somos pessoas, né? Exatamente, eu acho que a riqueza é justamente do diferente, da troca. Então, você me ensina alguma coisa que eu não sei, eu acho fascinante, eu posso te ensinar alguma coisa que você não sabe, e isso é fascinante. E os vários olhares também, né? Por exemplo, quando a gente tende a resolver algum problema, o ideal, né? E hoje cada vez mais forte isso, que ele seja encarado multidisciplinarmente, porque cada profissão tem um olhar que complementa o outro olhar, né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, um biólogo, ele vem com aquele olhar e diz, não, mas como? Não pode fazer isso. Ele diz, puxa, eu não sabia. Quer dizer, então ele vem com aquela visão mais pelo lado do ser vivo, né? A implicação, né? Outro dia eu pus os olhos numa cartilha do Porto, em que estava ali animais vetores, né, que transmitem doenças. Então, uma cartilha muito bem feitinha, colorida, para a gente entender à primeira vista e tudo. Mas estava lá, um dos vetores, a abelha. Aí tinha uma bióloga do meu lado que achou ruim. Como? A abelha jamais é vetor. A abelha é protegida, ela não transmite doença. Quer dizer, então, o que faltou nessa cartilha, muito bem feita, por sinal? O olhar de quem entende. Né? Do técnico, né? Do técnico. Então, todos nós hoje, essa complexidade, né, do nosso mundo, né? Do jeito que nós evoluímos, as necessidades das pessoas, a quantidade de pessoas e de demandas, exigem a equipe. Então, cada vez mais a associação entra para... Então, e tem alguns, falando em equipe, um projeto que a gente trabalha em equipe realmente, esse é realmente uma equipe, é o projeto Menina Mãe. Não sei se você conhece. Sim, eu já ouvi falar. Quem falou aqui nisso, sentada nessa cadeira, foi a Márcia Attic, a psicóloga. Um abração para minha amiga Márcia Attic. A Márcia é uma querida, ela é muito. Entusiasta desse projeto. Então, por quê? Qual é o objetivo do projeto? O projeto nós sabemos que hoje em dia os adolescentes engravidam muito, né? As adolescentes. E o nosso objetivo, o projeto tem 11 anos já. E lá atrás, eu acho que essa situação era muito presente, né? E há 11 anos atrás iniciou-se esse projeto, que na verdade agora não é um projeto, é um programa Menina Mãe, que visa evitar uma nova gravidez na adolescência. Então, nós acompanhamos essas meninas durante toda a gravidez e dos 6 primeiros meses após,
para orientar a criança. Então, eu, como pediatra, oriento a parte de aleitamento materno, uma colega ginecologista orienta como vai ser o parto, as doenças sexualmente transmissíveis, e temos enfermeiras, temos nutricionistas, temos psicólogas, assistentes sociais, então, realmente, várias outras especialidades, né? Então, realmente, tem artesãs também, então, é um programa muito grande. E ensina a gente a lidar com a parte da equipe disciplinar, né, multidisciplinar. Os vários olhares, né? Os vários olhares para uma mesma situação. E esse projeto, que é um projeto maravilhoso, eu já ouvi falar muito bem, existe alguma possibilidade de um novo projeto ou uma ampliação desse mesmo projeto para que a menina não chegue a ser mãe? Sim. Anterior a isso, porque então, você me disse que vocês Exatamente. trabalham no sentido de evitar uma nova gravidez. E no sentido de não haver nenhuma. Sim, isso daí seria um trabalho muito maior, muito mais amplo. Nós já pensamos em fazer esse tipo de trabalho, mas acho que a gente ainda não tem fôlego para tudo isso, porque seria um trabalho que teria que ser feito na Baixada inteira, em escolas, programas específicos. Então, teria que ter um fôlego muito grande, muitos profissionais envolvidos, com o treinamento dessas pessoas, para fazer um projeto sério. Seria um segundo projeto, que seria, Sim. na verdade, o inicial. Só Sim. que nós não temos fôlego para começar. Teria que começar envolvendo políticas de saúde, órgãos públicos, e não só uma entidade separada fazendo tudo. Acho que não teria, porque a gente precisa de vínculos com outras, Sim. com igrejas, com toda a parte de saúde do Estado e da Prefeitura. Então seria um programa muito, muito maior do que aquilo que a gente se propôs a fazer inicialmente. Que já é um trabalho muito grande. Sim, com certeza. Mas temos outros projetos também lá na associação. Um deles, você sabe que nós estamos no Setembro Amarelo. Sim. E dia 29 de setembro agora, também nós vamos fazer um evento grande na associação, que vai ser pela manhã, uma orientação, vai ter a Abrata, que é um órgão que fala a respeito de como evitar um suicídio, né? A quantidade de suicídios aqui em Santos está muito grande, né? Não só em Santos, mas no mundo inteiro, mas a gente precisa fazer ações, né? Explicar às pessoas, à população, como evitar. Essas pessoas dão sinais, elas não se jogam da janela de repente, tem sinais. E a gente que está do lado, as pessoas que estão do lado, precisam saber desses sinais para poder agir em tempo Porque às vezes não hábil. tem conhecimento e passa Exatamente. batido. Às vezes até quem acha que tem conhecimento, às vezes passa batido porque não percebe, né? Então tem alguns sinais que são muito importantes que precisam ser alertados à população para que as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, que essa pessoa é uma pessoa que está doente, é um nível de depressão muito grande. Precisa de uma ajuda Precisa de uma ajuda. Então esse evento será de manhã, vai ser esse evento com a Abrata, com o CVV e o Dr. Miguel Ximenes, que vai dar essas dicas sobre como evitar um suicídio, né? E à tarde nós teremos uma neuropsicóloga também, que virá falar também, até nós estamos pedindo recolha, quem quiser, aberto ao público, quem quiser pode levar, a entrada seria um pacote de fraldas para o Projeto Menina Mãe, né? Fraldas M, porque é a que a gente precisa mais. Então, a gente está fazendo ações dentro da associação, não só ações científicas para os médicos, mas abrir a associação para esses eventos. Pela manhã, depois desse evento que nós vamos fazer, dessas palestras, nós vamos fazer um passeio ciclístico com o grupo do TCP, que é o Te Conheci no Pedal, do qual eu faço parte. No sábado de manhã, começa às 8h30, dia 29. Dia 29, quem quiser participar, pode ir com a bicicleta para lá. Normalmente, quem é do grupo da bicicleta sabe que a gente deve usar luva e capacete para proteção, é uma outra forma de proteção, né? E eu faço parte desse grupo, fiz o link com a associação, com esse grupo, para a gente poder fazer uma divulgação desse momento, é uma tomada de consciência da população de como evitar o suicídio. Que as pessoas ficam estarrecidas quando escutam falar, mas depois de 5 minutos cada um volta para a sua vida. Não é isso que acontece? É verdade. Então, a gente precisa alertar a população, assim como tem Outubro Rosa, que a gente faz outro evento, em Novembro Azul a gente faz outro evento. Estamos no mês do Setembro Amarelo, que é
da obesidade infantil, onde tivemos uma aula excelente com 2 professores de São Paulo. Então, são muitas ações que acontecem na associação, tanto para os médicos, visando a parte médica, enriquecimento da nossa cultura médica, vamos dizer assim, como também abrir para a população. A associação tem esse dever também. Então, a gente abre a associação para a população em geral, para que a gente possa colaborar como entidade para a população santista. E isso que você está falando, sabe, doutora Ana, é importante, porque eu estou terminando o mestrado em Direito da Saúde, e uma das questões sobre as quais a gente se debruça é sobre o erro médico. E o erro médico, muitas vezes, a gente tem pesquisado isso, surge da dificuldade de comunicação. Muitas vezes o paciente não sabe o que dizer para o médico para ele entender ou diagnosticar, fazer uma anamnese o mais próxima possível da realidade para que ele possa ter um bom atendimento. E isso é justamente porque, às vezes, o paciente não sabe o que ele sente, não sabe o que é importante transmitir para o médico. Então, acho que assim, essa interação da Associação Paulista de Medicina, né, dos médicos e com a população é fundamental. Não só em relação a suicídio, pontualmente, mas em relação a todas as doenças, né? As doenças. Porque, às vezes, a pessoa não vai procurar ajuda porque acha que não está doente. Ela tem os sintomas, né? E não sabe o que significa aquilo. Eu gostaria de fazer um adendo, Rosima, assim, quando a gente fala qualquer situação que dê errado dentro de uma ação dentro da medicina, fica estigmatizado como erro médico. E nem sempre é um erro do médico, é um erro dentro de um procedimento médico. Então, eu acho que é importante a gente avaliar. Não estou querendo tirar a culpa de ninguém. Não, mas é verdade, é verdade. Mas não, isso realmente acontece. Quando qualquer coisa acontece, é um erro médico. Mas nem sempre a realidade é essa. É um erro do médico, exatamente. Uma das coisas, eu sei porque eu fiz um artigo científico em relação a isso exatamente. Sim. E eu me baseei numa postura do presidente da Sociedade de Ética Médica, em que ele coloca isso, que a dificuldade de comunicação entre o médico e o paciente. O paciente Sim. não sabe o que é importante, às vezes ele está tomando um remédio que pode potencializar com um que o médico vai passar e não avisa, porque não sabe que é importante avisar, então, enfim. Rosima, o que acontece? Eu trabalho também, aliás, me aposentei, estou me aposentando, processo de aposentadoria no Guilherme Álvaro, onde eu trabalhei mais de 30 anos. Mas continua lá no consultório? Consultório, sim. Ah, bom. Mas porque eu já estou lá na fila. Nesse processo de aposentadoria do Guilherme Álvaro, onde eu fiquei trabalhando como médica há 32 anos. E assim, trabalhei muito na área de alergia infantil, na área de aleitamento materno, junto com os prematuros, dei plantão, enfim. Trabalhei em vários setores dentro da pediatria. O que acontece? Quando a gente faz uma consulta médica, a gente tem que fazer uma anamnese. O que é a anamnese? É perguntar para o paciente exatamente tudo o que acontece com ele, sobre a vida dele. Principalmente quando é alergia, você precisa saber muitos detalhes. E às vezes as pessoas não sabem informar os detalhes e, por incrível que pareça, é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas reclamam que o médico faz consulta rápido, que o médico não pergunta nada, nem olhou para o paciente, a gente escuta isso direto. Só que quando você vai tentar fazer uma intervenção diferente, as pessoas não sabem, primeiro estranham, por que está perguntando tanta coisa? E aí eles... O que ele tem a ver com a minha vida? Num segundo momento, eles ficam irritados, porque eles não conseguem responder. Porque não se observaram. Quando você quer uma precisão de informação, eles não conseguem dar. Então, se você pergunta qual medicação que tomou, por quanto tempo tomou, qual a dose que tomou, teve uma melhora naquele momento ou não? Mas por que você quer saber isso? Então, eu preciso saber para formar um raciocínio médico na minha cabeça para poder medicar. Até porque existem medicações que interagem com outras, então eu tenho que saber qual que pode interagir com qual. Então, e as pessoas não se lembram nunca, nem o nome do remédio que está tomando, às vezes. Imagina quando é uma mãe com 3, 4 crianças, elas não sabem. Então, isso é uma coisa, assim, é falta de uma cultura adequada, de informação
da população de que a gente pergunta isso porque realmente é necessário para a gente formar um raciocínio. Ou então vai no médico, adoram ir no médico, né? Porque também tem aquele lance de receber atenção, né? Então, vai no médico, o médico dá toda a atenção, diagnóstico e tal, aí passa a receita, aí não compra. Ou então, às vezes, até remédio que dá para pegar no SUS lá, na farmacinha, tudo, né? Ou então na farmácia popular, tudo isso. Não toma. Ah, não, o médico disse que não, mas eu não vou tomar, não gosto de remédio. Isso aí não é só a gente, não, mas é o pessoal que não sabe. Não, até pessoal que sabe mesmo. Às vezes as pessoas mais diferenciadas são as que mais têm dificuldades, porque as pessoas, hoje em dia, existe a cultura de procurar tudo no Google, né? É. E isso é uma temeridade, eu acho, porque assim, acho que a gente tem que usar a informação essas ferramentas novas hoje em dia, a gente tem que usar, só que tem que saber usar, porque eu já tive paciente que foi chorando no consultório segunda-feira de manhã, porque foi pesquisar um exame que eu pedi, que era um exame simples, mas ela foi pesquisar e a partir dali ela começou a ver várias patologias graves, que ela achou que era grave. Foi ela e a mãe chorando as duas no consultório, uma segunda-feira às 8 horas da manhã. Falei, mas o que aconteceu? Que exame tão sério que eu pedi para ver uma resposta dessa? Ela já estava condenada à morte. Exatamente. Então, situações de pessoas que já mudaram a conduta de vida depois de ver exame, viu que tinha um exame alterado, então já vendeu o apartamento, já não foi mais viajar, aí depois foi levar o exame para o médico. Então, situações que a gente uma vê pessoa que eu conheço. Então, e não tem sentido esse tipo de situação. Uma pessoa que eu conheço fez isso, viu lá o médico, não deu nada. Né? E tinha uma hérnia de disco, né? Pois é. Gravíssima. Mas o laudo estava errado. Mas é que aquela história, quando a gente leva para o médico não olha o laudo. Ele olha lá naquele aparelho que tem luz, né? E ele é que faz a leitura. Porque às vezes o laudo está errado. No meu caso, por exemplo, estava errado. Aí eu li toda a médica, com medo que o médico ia me dar infiltração. Não fui. Um ano depois fui operado em emergência numa hérnia de disco. Aí o médico... Tirou tomografia, tirei um ano atrás, deixa eu ver. Você já estava com uma hérnia de disco enorme. Quer dizer, então é aquela história do perigo da gente achar que é mais médico que o médico, né? Mas esse médico não entende nada. Ele estudou 10 anos, mas... Não sabe nada. Você sabe que uma coisa que eu adoro, quando a mãe vem com uma listinha na mão, assim, um papelzinho com uma listinha de perguntas. Eu acho ótimo isso. Porque assim, sinal que ela se preparou para a consulta, ela sabe quais são as dúvidas que ela tem e ela quer tirar as dúvidas comigo, ou seja, eu prefiro que eu gastar mais 10 minutos de consulta, mas eu tirar todas as dúvidas que ela tem, do que ela fazer coisas erradas, usar medicações erradas, procurar informação em grupo de mães, que grupo de mães não é para ficar falando qual remédio o outro médico passou. Não existe isso, gente. Isso não deve ser assim. Para isso, você tem que ter uma consulta personalizada. Senão, se fosse tudo igual, não precisaria. Era só buscar fazer um programa, um app qualquer. Você que trabalha com alergia, né? Mais ainda, né? Por que existem pessoas que são alérgicas a alguma coisa e outras são alérgicas a outra? Então, se for assim... O ser humano não funciona dessa forma, né? Então, se fosse muito fácil, era só fazer um app com tudo encaixadinho. Se tem essas dúvidas, responde isso. Se for aquilo, responde aquilo. E no fim, dá a resposta final e dá um remédio. Seria excelente. É aquela história de resolver a complexidade humana com... uma medida simples. Então, olha, com essa medida eu vou resolver tudo. Pô, mas medicina não funciona assim, né? Uma coisa também que eu acho é que é o seguinte, as pessoas também têm que ter o costume e os antigos, né, bem antigos, nossos avós e bisavós, eles tinham esse hábito, eles refletiam, observavam a natureza e tiravam suas próprias conclusões e passavam aquela sabedoria curtida que veio do avô e do bisavô deles e que chegavam para os netos. Só que os netos hoje estão na internet e a internet ela tem um grave defeito. Ela passa as informações com muita celeridade. E na medida em que essas informações vêm com muita celeridade, muita rapidez, impedem a reflexão. Porque quando você está refletindo, já vem outra e vem outra e vem outra. E aí as pessoas, eu noto isso porque eu gosto muito de debater no Facebook, ainda mais época de eleição, né? E eu vejo que as pessoas imediatamente, elas ficam jogando aquelas citações de Google, né? Com retrato e tudo. E você percebe que as pessoas sequer leram.
Né? Se quer ler, às vezes a Ler própria é uma manchete, frase só, né? ela é ilógica. Então a pessoa nem se deteve para criticar a própria postagem. Né? Então imagina isso levado à medicina, levado aos remédios, levado aos sintomas e aos diagnósticos. Né? Você sabe que eu li, lembrei, como você falando, eu lembrei de um livro que eu li há pouco tempo, chama A Livraria Mágica de Paris. É muito interessante, é um livro que se trata de uma pessoa, um livreiro que gostava muito de ler, e ele vendia os livros, mas primeiro ele fazia uma anamnese antes para ver se a pessoa precisava daquele livro. É muito interessante. Então ele fazia uma anamnese, não, esse livro eu não vou te vender, porque esse não serve para você agora, porque ele já tinha lido tudo, então ele sabia, com o perfil emocional da pessoa, ele sabia o que livro ia fazer bem para essa pessoa. É muito interessante o livro. Se você puder ou tiver oportunidade, eu acho achei muito interessante. Já me interessei, sou doida por livro. Porque como é que é o nome? A Livraria Mágica de Paris. E era um barco, essa livraria num barco. E ele vai pelo Sena, andando pelo Sena e parando e fazendo... É muito interessante. Mas é mesmo, para cada pessoa tem um livro, né? Então, e aí assim, o emocional da pessoa conta muito. Muito. Isso que você falou de observar a natureza, a medicina chinesa, eu faço acupuntura, é pura medicina chinesa, né? A acupuntura é uma das partes da medicina chinesa. A medicina chinesa, o ponto principal dela é você analisar o que acontece na natureza e a partir disso você faz equivalências com o nosso corpo. Então tem a parte emocional, tem a parte dos sabores. Por que uma pessoa gosta mais de ácido, outro gosta mais de picante, outro gosta mais do salgado? Por que outro vai pegar o menu do restaurante e já vai direto no doce? Isso tudo tem explicações para isso. E a medicina chinesa, ela vê a pré-doença. Ela vê a doença antes dela acontecer, baseado nesses dados indiretos que a pessoa... Porque a doença não acontece de repente. Existe uma pré-doença que acontece que ela vai mostrando através de como a cor da roupa que você usa, o cheiro do perfume que você usa, os órgãos dos sentidos todos vão se alterando, a sua pele vai alterando, a língua vai alterando, o pulso vai se alterando. Então tem vários sinais que demonstram que você está ficando doente por algum motivo. Né? Então, você falou da hérnia. A medicina chinesa, ela age na pré-doença e na doença instalada de início precoce. Ou na doença que se instala funcionalmente. Por exemplo, vou dar um exemplo, a asma ou a rinite alérgica, ela é uma doença que ela é funcional, porque ela não é uma doença anatômica, não tem um tumor, não tem uma hérnia extrusa, não tem nada disso. Ela tem justamente o alto e baixo. Tem horas que melhora, tem épocas que piora, né? Então, isso é um início de uma doença. E depois, se você não tratar, vai evoluir para quê? Para um enfisema, para uma patologia mais grave, de uma DPOC e tudo mais. Então, aí já é anatômico. A medicina chinesa funciona justamente nessa primeira e segunda fase. Ela funciona muito bem. Na terceira fase, seria que, por exemplo, da hérnia, que ela funciona minimizando a dor. Mas ela não vai retirar o processo básico que já foi instalado no corpo. Então, quando a gente quer saber se realmente a medicina chinesa faz efeito, ela faz efeito, e é um adendo aqui, a medicina chinesa ela é comprovada cientificamente, por isso que inclusive os convênios cobrem as acupunturas, porque as pessoas falam muito isso para mim, eu não acredito, ou eu acredito. Não se trata questão de acreditar, é uma medicina que já está comprovadamente. E o Brasil é muito mais barata e muito mais eficaz. E o Brasil é um dos países que mais estão avançados em termos de medicina chinesa. Nós tivemos um congresso alguns anos atrás que chamaram um professor do Canadá para dar aula e ele falou, na abertura do congresso, ele falou, eu não sei por que vocês estão me chamando aqui, vocês têm muito mais experiência do que a gente em relação à medicina chinesa. Então, eu achei interessante uma pessoa ter essa humildade de falar esse tipo de situação. E realmente a gente está muito bem em termos de medicina chinesa, porque foi feito muitos estudos, comprovando tudo que se foi falado há milênios. Porque nós não mudamos, mas simplesmente nós comprovamos aquilo que foi falado lá inicialmente, que era por observação. Inicialmente, a medicina chinesa, há milênios, era pura observação. E depois, com o tempo, nós somos aqueles que a gente precisa provar para crer, né? E nós precisamos dessa situação. Então, para isso, a gente faz os estudos todos para comprovar
que realmente tem uma função. Obrigada, vai voltar mais vezes. Claro. Essa preciosidade, mais uma vez trazida pela minha querida que está assistindo aqui, a Ruth Teixeira, que só traz preciosidades para o nosso programa. Vai voltar mais vezes, porque essa doutora aqui é um poço de sabedoria, trabalha com acupuntura e a gente vê que é por aí mesmo, é o equilíbrio que traz a saúde. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos depois tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!